Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e nesse vídeo eu vou falar sobre o Design Pattern de Saga. Mas antes de eu começar a falar sobre esse Design Pattern, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo se você realmente curtir, deixa feedbacks, deixa mensagens e é isso daí, que eu estou sempre postando conteúdos aqui no canal. Mas hoje o objetivo é de falar sobre Design Pattern do Saga. No vídeo anterior eu falei sobre coreografia. Depois eu vou postar um vídeo falando da diferença entre o Saga e o coreografia, que se você ver os dois vídeos, você sem dúvida já vai entender um pouquinho da diferença, mas depois eu vou só reforçar a ideia. Mas a ideia é que é um design pattern de sistemas distribuídos, né? DS, eu coloquei de sistemas distribuídos, e também de microserviços. Ele gerencia a comunicação entre os diferentes microserviços, entre os diferentes componentes de uma arquitetura distribuída. Então, pensa sem nenhuma coreografia, sem nenhum design pattern, na verdade sem coreografia não, mas sem o design pattern de Saga. Como que você gerencia a comunicação de um microserviço para o outro? Uma boa prática, muitas vezes, é você ter um tópico de pub-sub ou um serviço de fila no meio do caminho e você troca através de mensagens essa comunicação. Claro que existem diversas formas, mas essa acaba sendo uma muito comum. Você sempre coloca a fila para uma mensagem falar de um ponto até o outro. Mas vamos pensar no seguinte cenário. Você tem uma mensagem que seja de uma transação de venda, que seja qualquer coisa, que ela tem um destino. Vamos dizer que esse destino seja armazenar o dado dentro de um banco de dados. Mas antes disso, ele precisa passar por 3 microserviços, 3 componentes da sua infraestrutura. Então eu vou colocar assim, ó, como ponto 1, ponto 2, ponto 3. O que acontece? A sua mensagem ela tem que ter a capacidade de entender que esse P1, vamos dizer que ele lê de uma fila uma mensagem, aí esse P1 vai ter que entender que joga para o P2, o P2 para o P3 e assim por diante. Isso se chama coreografia. Agora o que eu estou querendo falar aqui é sobre o Saga, que é quando você tem alguma coisa fazendo a orquestração dessa mensagem. Então é como que você tivesse um outro serviço, vou colocar até uma cor aqui, ó, laranja, responsável por gerir todo este workflow, do começo ao fim. Aonde o que acontece? Ele, primeiro, vamos dizer que essa origem inicia esse workflow, então se fosse uma mensagem, um serviço de mensagem, a cada uma mensagem eu iniciaria um workflow, claro que existe como outras formas de ter N mensagens em um workflow, enfim. Mas vamos considerar isso, iniciou esse workflow, o primeiro ponto, ele leu a mensagem, que seria um payload, né? Uma mensagem, e a primeira coisa ele joga essa mensagem para onde? Para o P1. Isso aqui ele joga o payload para esse P1. Payload. Esse P1 ele vai fazer todo o processamento necessário nessa mensagem e ele vai descartar. Ele vai ter, se for um lambda, um serviço que basicamente ele faz, ele dá um return, ele retorna um código, ele retorna alguma coisa para aquela chamada de API. Então ele vai retornar o quê? Um outro payload já pré-processado. Aí a orquestração entende que colocou um payload, pegou o outro. Ele pega esse payload e vai para o próximo serviço, que é o P2. Ele joga o payload aqui, tem um processamento do P2, ele recebe esse payload. E ele faz a mesma coisa para outro payload e para o terceiro. E dependendo do serviço que você utilizar de orquestração de Saga, pode ser que ele já tenha um suporte de armazenar isso numa base de dados, ou não. Ou você tem um outro microserviço aqui, ou alguma função lambda ou qualquer tipo de função, enfim, que armazena isso dentro de algum determinado destino. Olha só que interessante, você tem toda a lógica dentro desse workflow. Esse workflow é responsável por entender que mensagem ele coloca e que mensagem ele tira, que mensagem ele coloca e que mensagem ele tira. E essa centralização e orquestração centralizada tem diversos benefícios, como por exemplo, a comunicação não tem nada a ver, né? Mas transação. Ah tá, antes de eu falar dos benefícios, deixa eu falar uma coisa importante. E, inclusive, muitas dessas implementações Saga, ele tem a capacidade, que, por exemplo, que eu falei, ó, do P1 joga payload e recebe, P2 joga e recebe. Ele poderia, dentro dessa fase, por exemplo, colocar um sleep, né? Um sleep de aguardar. E ele aguarda 2, 3 dias, às vezes você tem um processo que ele leva um tempo, ou às vezes tem até alguma questão manual. Você coloca para guardar um dia, colocar na fila de alguém, alguém aperta o botão,
e aí aprova e dá continuidade no fluxo. Dependendo do problema que você está tentando resolver, isso ajuda muito. Então, implementações de long running, o Saga te ajuda. Uma implementação de uma entrega de uma compra. Você pode utilizar um Saga para gerir a compra da origem até o destino, que seria a entrega. Até o momento que a pessoa entrega o pacotinho na sua casa e aperta o botão no celular, o entregador, né? Legal. Ele acaba tendo pouca complexidade. Esse é o meu ponto de vista. Porque para mim ter muita complexidade é quando você tem toda a regra dentro dos próprios serviços, igual eu falo na coreografia. Aqui é um serviço apartado, então ele não tem complexidade. Porém, é mais um serviço que eventualmente vai ter um custo. Mas um custo que tem benefícios, com certeza. Ele faz a orquestração toda do fluxo, como eu falei. Ele é centralizado. Outra coisa é que, quando você usa uma coreografia, por exemplo, quando os seus serviços estão jogando a mensagem de um lado para o outro, uma fila para outra, geralmente, pelo que eu tenho visto, as pessoas têm mais dificuldade de explicar o fluxo por onde a mensagem passa. Ou até mesmo por ter a observabilidade de todo o caminho que essa mensagem está percorrendo. Mas isso é muito diferente quando você usa o Saga. Porque através desse orquestrador, você pode falar, a minha mensagem tal, o que aconteceu com ela? Você vê exatamente o status, a hora, aonde ela rodou e tudo mais. Então ele acaba servindo inclusive de documentação e também te ajuda no seu auditar a mensagem, ter um traceability, inclusive implementar uma monitoração. Porque ao invés de você só... É bom também, tá, pessoal? Não vai falar que eu acho que não tem que monitorar. Mas vamos dizer, ao invés de você colocar a implementação no P1, no P2, no P3, você eventualmente poderia colocar uma monitoração só nesse Saga aqui, na orquestração em si da mensagem. Porque se a mensagem falhar, ele jogou um payload, não recebeu de volta, ou recebeu um return code diferente do esperado, aí ele pode subir um erro para você. Então a monitoração, até mesmo a monitoração, ele acaba agregando muito valor. E aí é um termo que eu inventei, não sei se existe, eu nem sei se eu li em algum lugar, mas enfim, veio aqui na hora que eu estava escrevendo, que a ideia dele também, nem a ideia dele, né? Mas do meu ponto de vista, ele é queueless, nem se existe, acho isso, mas basicamente, serverless é sem computador, né? Como a gente fala, homeless é sem casa. E agora, quando a gente fala queueless, é sem fila. Ou topicless, topicless, na verdade, né? Que seria sem tópico. Isso quer dizer que você não precisa ficar se preocupando em ter uma peça entre P1, P2, P3 para fazer a troca da mensagem entre um e o outro, como geralmente é utilizado os serviços de fila, de tópico e assim por diante. Você simplesmente pode deixar o orquestrador cuidar dessa mensagem para você e ser responsável por levar de um lado para o outro. Beleza, galera? Então isso daí que eu tinha para falar sobre esse design pattern, eu acho muito massa. Se você vê a oportunidade ou se você já está usando, posta aqui nas mensagens, vai ser muito legal ver como que você está usando esse padrão, ou se você não está usando e você acha que teria benefício. Beleza? É isso daí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!